Clássico. Vamos lá falar do Cruzeiro, meus amigos. Ontem o Cruzeiro teve uma belíssima goleada, 4-0 contra a equipe do Vila Nova, jogando em Nova Lima. Alguns aspectos importantes, ô Simões, eles devem ser considerados, e é claro, vamos falar do Gilberto, que meteu 3 gols ontem, mas acima de tudo, eu acho que pode ser trazido como grande notícia para o Cruzeiro, de segunda-feira, clássico para cá, é a volta da confiança, e é um fator que não pode ser ignorado quando a gente está falando de aspectos técnicos também, Alexandre. Sem dúvida, o Cirilo, por mais que tenha empatado o jogo, né, e a gente percebe claramente que isso provocou até uma certa frustração, e nas entrevistas dos jogadores do Cruzeiro pós-clássico, isso fica muito evidente, porque todos citam o fato de a gente poderia ter vencido, e é verdade, né, o Cruzeiro poderia ter vencido o clássico contra o Atlético. Na somatória do jogo inteiro, e o Ale e você estavam lá no estádio, né? A gente percebe que realmente o cenário, se tivesse um vencedor do clássico, esse vencedor seria o Cruzeiro. E não é só pelo fato do gol do Hulk ter sido uma parte dele, uma falha do Rafael Cabral, né? Tem muito do mérito do Hulk também de bater a bola com precisão onde ela tinha que ir, pelo posicionamento do goleiro, mas realmente pela produção desse time do Cruzeiro. Então, sem dúvida que isso deu moral para essas 3 partidas finais da fase classificatória do Campeonato Mineiro. Mas apesar do bom desempenho contra o Atlético, num dia em que aconteceu uma entrega fora do normal, o Cruzeiro não vai conseguir aquela entrega que ele teve contra o Atlético em todos os jogos. O jogo puxa para cima, né? Sim, o jogo puxa para cima, o adversário puxa para cima, a motivação puxa para cima. O Cruzeiro não consegue, por exemplo, na Série A, que é seu grande objetivo, entregar aquele tipo de jogo nas 38 rodadas. E isso seria necessário para a gente ter um pouco de segurança em relação à briga não ser contra o rebaixamento. Então isso não vai ser possível, tá? Assim como a gente não pode pegar a goleada de 4-0 sobre o Vila Nova, né, e transformar porque o time do Vila é muito fraco. Sim. Muito frágil tecnicamente o time do Vila Nova. Então, facilitou demais as coisas para o Cruzeiro. É muito importante nesse ponto que você destacou, da confiança, da sequência do trabalho, tá? Mas o Cruzeiro ainda está longe de ser um time que venha a dar confiança a gente na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, principalmente no setor defensivo. E o setor defensivo do Cruzeiro está inserida a saída de bola. Eu estava no Maracanã, no Fluminense e Botafogo, né? O clássico de domingo retrasado, aquele que o Calegari errou o pênalti, o Botafogo ganhou por 1-0. E tem um setor misto no Maracanã, né? As torcidas ficam divididas, né? Aliás, é uma pena que no Mineirão a gente não possa ter, né? No vermelho e no roxo, as torcidas divididas, né? A gente tem que viver os tempos da irracionalidade. Mas aí tinha um torcedor do Fluminense, a saída de bola, eles tocando bola dentro da área, aquele negócio todo, é muito parecido com o que o Cruzeiro faz, né? Aí o torcedor comentou lá, dizendo o seguinte, falou, olha, a saída de bola do time do Fernando Diniz me deixa mais nervoso do que quando eu fui tirar a carteira de habilitação. Então, e realmente eu acho que a gente pode levar isso um pouco para o Cruzeiro. Não sei se a Nath e o Ale concordam, mas eu tenho a impressão de que o torcedor do Cruzeiro também fica mais nervoso com a saída de bola do time do que quando o cara vai lá fazer o exame para tirar a carteira de habilitação. Fazer os caras que tecnicamente não são um primor, em Natália, jogarem com um estilo de jogo que exige certa qualidade, não é realmente uma missão fácil, mas dentro desse aspecto é importante dizer, a gente está falando da volta da confiança, o Simões trouxe detalhes, expandindo também e analisando os contextos do Cruzeiro, de um adversário bem mais forte, num contexto de estadual na última segunda-feira, e de um adversário que está lutando contra o rebaixamento no campeonato estadual no jogo de ontem. Mas o Cruzeiro, ainda contra esses adversários, não vinha conseguindo entregar, né? Ainda contra adversários em que ele era claramente superior, como foi o caso do Pouso Alegre, naquela partida em que o Cruzeiro perde por 1-0. O Cruzeiro vinha deixando a desejar. Ontem já mostrou um futebol mais consistente. Eu acho que a gente pode tirar, Cirilo, coisas bastante pontuais dessa apresentação do Cruzeiro, dessa goleada por 4-0. E aí eu acho que essas questões que eu vou pontuar aqui, elas dizem muito mais sobre o time do que propriamente da goleada em si, porque a goleada passa pela fragilidade do Vila Nova, que é um time que tem muitas dificuldades. Mas quais seriam essas questões? Primeiro jogo que o Cruzeiro não toma gols. Um jogo em que o Cruzeiro ativa o modo artilheiro do Gilberto,
que é uma peça importantíssima para o decorrer da temporada. Um jogo em que você tem um time mais confiante dentro de campo, mais consciente daquilo que quer fazer. Nós falávamos aqui durante a semana como que o clássico poderia ser um divisor de águas para o Cruzeiro. Porque manter aquela mesma intensidade, aquela mesma pegada contra o Atlético nas outras partidas seria praticamente impossível, porque a motivação, a importância do clássico é diferente. Mas que o Cruzeiro utilizasse aquela partida como um ponto, um princípio de um futebol diferente, né? E o Cruzeiro realmente mostrou isso. O time contra o Vila Nova já era um time mais confiante, um time estrategicamente mais inteligente, mas que ainda tem problemas. A saída de bola é uma delas, é um desses problemas, porque você tem um jogo em que o Pesolano não abre mão desse jogo apoiado, desse jogo de aproximação, de pé em pé, da defesa até o ataque, mas você não tem peças com a qualidade suficiente para desempenhar aquilo. Então, por exemplo, o Reinaldo é um cara que, no clássico, colado no Hulk, rebatendo, ele foi muito bem. Duelos aéreos, ele também vai muito bem, é um zagueiro alto. Mas na saída de bola não é a dele. Não é para ele não consegue. E ontem, mais uma vez, ele mostrou dificuldade nisso. O Neres entrou para jogar mais pela esquerda. É só o primeiro jogo, não dá pra gente fazer uma avaliação muito clara do Neres. A avaliação que se faz para mim, de maneira coletiva, de maneira geral, assim, da defesa, é que o Cruzeiro precisa contratar. É que, com esses que estão aí, o Cruzeiro não vai suportar o nível de dificuldade da Série A. Precisa de outro zagueiro. E eu diria até zagueiros, no plural. Porque já precisava de um com o Brock ainda no elenco. Sem ele, para mim, agora precisa de 2. Então, mas de toda forma, apesar dessas dificuldades, um Cruzeiro que, pelo menos em questão de tabela, se coloca na briga de novo para classificar. E essa classificação à semifinal, ela dá respaldo ao trabalho do Pesolano, ela dá tranquilidade para o grupo, para seguir evoluindo, para seguir fazendo os testes. Mas, para mim, a grande notícia, Gilberto. Acho que mais uns 2, 3 jogos, Alê, o homem entra no ritmo. Ah, é. E é muito bom jogador, é a referência desse time. Acho que o Gilberto vem para ser o melhor jogador do Cruzeiro na temporada. O Bruno Rodrigues é um cara muito regular, né? Segue sendo o grande destaque até aqui. O Wesley é muito promissor e jogou bem o clássico. Você tem o Nicão que bate muito bem na bola. Enfim, tem várias opções ali que podem vingar. O Gilberto, para mim, é o que mais grita para mim. Porque onde ele passou, ele foi artilheiro. Então é um fazedor de gols que tá cada vez mais difícil no futebol brasileiro. E que bom que ele retomou. Os 2 primeiros jogos, assim, não vou falar para você que foram assustadores, porque você tem que levar em consideração o contexto, né? O cara tava chegando, tava parado, enfim. E principalmente o clássico, é um jogo muito duro, né? Ele tem pouco espaço, poucas oportunidades. Mas, enfim, eu acho que esses 3 gols aí vão dar muita confiança para ele na continuidade do trabalho e do crescimento dele.